Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ramon e Emiliano permanecem no Corinthians em 2025. Se alguém tinha alguma dúvida, a diretoria tratou de confirmar. Mas como eles foram de demitidos a garantidos no ano que vem? Eu vou te contar um bastidor muito interessante. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Antes da entrevista coletiva dos técnicos do Corinthians, né, Ramon e Emiliano Dias, Fabinho Soldado pegou o microfone e fez questão de anunciar oficialmente, para que não haja nenhum tipo de especulação, de que a comissão técnica, que já tem contrato até o fim de 2025, que eles permanecerão no cargo, que eles estão mantidos, garantidos e que eles continuarão. O trabalho segue, disse Fabinho Soldado. Eles têm uma última rodada, que eles vão jogar ainda com objetivos a cumprir, ou seja, ninguém está de férias, é isso que ele quis dizer, mas que o planejamento para 2025 já começou e com esta comissão técnica. Então, o Fabinho Soldado tratou de confirmá-los para o ano que vem. Existiu até uma informação durante o dia de que o Ramon teria estendido o seu contrato até 2026, mas não, isso foi negado e tal, porque não foi isso que aconteceu. Eu até acharia muito estranho. Falei, gente, não tem sentido, né? No futebol brasileiro, você vai. Não tem porquê, né? Não é um técnico ainda tão consolidado, né? Com título. Se é um Abel Ferreira, você entende, né? Ah, tem contrato até 27, daqui a pouco renova até 29, sei lá, vai ficando aí. Tem um respaldo muito maior, né, por tudo que conquistou. O Ramon chegou agora e eu entendo a manutenção, né, não é nenhuma renovação, porque ele já tem contrato, mas não faria sentido até o fim de 26, né, só para pagar mais uma multa, né, porque a longevidade a gente sabe que no Brasil ela não é tão grande assim. Mas aí eu queria falar sobre essa manutenção, né? Eu fui um crítico do Ramon e do Emiliano. Na verdade, assim, eu critiquei e elogiei, né? Quando eles foram mal, eu critiquei. Quando eles foram bem, eu fiz elogios. Acho que essa é a coerência da coisa, na minha opinião, né? Muita gente pergunta, poxa vida, quando o cara vai mal, você critica. Sim, é assim que funciona. E o meu argumento para que ele não renovasse, para que ele não continuasse, era porque nos momentos mais decisivos da temporada eu senti falta ali de uma interferência direta do treinador. Eram coisas muito visíveis, tá, gente? A gente daqui, sem nenhum tipo de pretensão, né? Porque a gente analisa, acompanha e tal, e o torcedor teve a mesma opinião. A gente não pode saber mais do que o treinador que está lá. Quando eu digo isso é que, poxa, tinham coisas óbvias nos jogos contra o Flamengo, contra o Racing, que a gente falava assim, cara, não é possível. Não é possível que o Corinthians vai deixar isso acontecer, que o Ramon vai deixar isso acontecer. E ele fazia isso, ele abriu o time, ele foi vulnerável, ele rifou as classificações, num momento em que o Corinthians poderia muito bem ter conquistado um grande título na temporada. Claro que tinha o brasileiro na zona do rebaixamento, e aí jogos de 3 em 3 dias, e aí desgaste de jogadores, o Garro estava muito desgastado, veja com o Garro agora mais descansado, né, mais refrescado, né, jogando uma vez por semana praticamente, como ele pode render. Né? Ele estava jogando todos os jogos ali, mesmo que o Coronado tivesse sido titular em uma ou outra partida, e até ido bem, inclusive, o Garro era um cara muito desgastado, né? E o Corinthians não estava pleno, não estava bem, estava preocupado com a questão do brasileiro, a coisa não aconteceu. Né? Atrapalhou realmente, mas era uma chance de conquistar um título. E eu acho que ali a comissão técnica foi muito mal. Qual era a minha análise futura, né? Do tipo assim, caramba, quando o Corinthians precisar, eu preciso que o Corinthians dê o salto. Acho que o Corinthians, com o elenco que montou nesse segundo semestre e com os reforços que chegarão, pode pensar maior, pode pensar grande, pode querer mais. E aí acho que você precisa trazer um técnico para dar um salto. E aí por isso, o Luiz Castro, sei lá, algum outro estrangeiro, né, para trazer um cara cascudo aí para poder conquistar grandes títulos. E aí, eu tô para dizer para vocês que depois das eliminações ali, especialmente na Sul-Americana, né, que na Copa do Brasil já tinha caído, na véspera do derby, vocês vão lembrar, muita gente chegou a dizer que o Ramon seria demitido. Mas assim, que o Ramon já estava fora. E que o Luiz Castro já estava negociando com o Corinthians. Essa informação ela surgiu, ela foi dita por alguns profissionais e de repente depois ela se esvaziou. Por quê? Porque o Corinthians ganhou o derby. Gente, antes do derby, o Ramon estava fora do Corinthians.
Então, quando a imprensa noticiou, eu não estou aqui para defender a imprensa, não, tá? Eu só estou para revelar que isso realmente aconteceu. De pessoas grandes de dentro do Corinthians que disseram, com todas as letras, cara, a gente só está vendo a hora, o dia para demitir, porque ele está fora. Só que tinha o derby. E aí não dava para demitir antes do derby. Poxa, você tinha um planejamento para um clássico super importante. O Corinthians ainda estava na zona, se eu não me engano. Estava na zona. Precisava, ou tinha saído da zona ali, podia voltar para a zona se perdesse. Estava nessa ronha ali, né? Na parte de baixo da tabela. O jogo em casa, depois das eliminações, ou seja, precisava dar uma resposta. Não vencendo um clássico depois de 3 anos. Então, assim, cara, era um desespero total. Como que você demite o técnico ali? Não dava tempo, era segunda à noite o jogo. Você vai trazer um técnico, o cara vai chegar segunda de manhã? Não dá. Como? Quem? Você vai ter um cara ali no banco de reservas, lá, um cara da comissão permanente, o técnico do Sub-20, o Rafael Laruccia, por exemplo, de novo, para comandar o time. Era muito arriscado, era um derby. E aí ele meio que foi mantido. Até porque se sabia que a relação dele com os atletas era boa. Era ok. Então, os caras não quiseram arriscar. Mas faltou isso aqui, ó, para o presidente meter o louco e tirar o Ramon. Veio o derby e o Corinthians ganhou. Aí deu aquela do tipo, tá, pô, uma vitória super importante, por tudo que simboliza uma vitória no derby, né? Se afastou um pouco mais da zona, deu moral, praticamente tirou ali naquele momento a chance de título do Palmeiras. Depois o Palmeiras resgatou ainda pelos tropeços do Botafogo e pelas vitórias do Palmeiras, né? Mas ali meio que alijou o Palmeiras da disputa do título. Então, cara, foi uma vitória muito simbólica. E da maneira como foi, né? 2-0, pô, Yuri Alberto comendo a bola, o Garro fazendo gol, pô, genial, beleza. Aí, pá, o clima, porra, mudou completamente, né? Mudou o vestiário e tal, papapá. Seguraram. A partir dali, não é que o Corinthians não perdeu mais. O Corinthians ganhou todas. O Corinthians foi ganhando. Esquece. Porque não tem como hoje você... Não teria como hoje você demitir o Ramon. E isso convenceu, especialmente o presidente Augusto Melo, de que não dava para mexer. Não dá e não tem como. E não é uma coisa do tipo assim, putz, que saco, vamos ter que manter... Não. Que é a mesma análise que eu tenho. Eu não tô aqui dizendo para vocês, caramba, pô, eles foram mal nas Copas, então, mas, pô, também, né? Ganharam 8 agora, vou fazer o quê? Tem que manter. Não. Eu estou aqui dizendo assim, gente, eles se recuperaram. Eles fizeram mais até do que eu esperava. Porque eu ainda pensei assim, cara, não vamos esquecer o que eles fizeram nas Copas, eles erraram nas Copas, daqui a pouco eles vão ganhar meia dúzia de jogos, ou, sei lá, o time classifica para a Libertadores e a gente vai esquecer disso. Mas não é só isso. O time está jogando de um jeito que há muito tempo eu não via. O time encaixou de uma maneira inacreditável. Claro que tem a chegada do Memphis, claro que tem o Yuri Alberto iluminado, mas isso não é só trabalho deles, isso é trabalho dos técnicos também. É a questão do sistema tático que favoreceu o André Carrilho no meio, a volta do Breno Bidon, a volta agora do Ranieri, a consistência defensiva, a ponto do Hugo ser menos exigido. Cara, são 8 vitórias. E não são 8 vitórias contra times só da ponta de baixo, contra inimigos diretos. É contra todo mundo, cara. O Corinthians está ganhando de todo mundo. Gol do Criciúma fora, gol do Vitória fora, gol do Palmeiras em casa, gol do Vasco. Tá ganhando, cara, de todo mundo. E de um jeito consistente, e de um jeito interessante, num sistema tático consciente, com jogadores jogando bem, tá tudo dando certo. E aí tem mais um ingredientezinho aí, que não é tão inho assim, que determina a permanência do Ramon. A relação do Emiliano Dias com alguns jogadores, ela é absurda, no sentido de apoio, ligação, conexão, com o Yuri Alberto especialmente. Os caras correram pelo Emiliano. E aí, consequentemente, né, no sentido do Ramon, os caras fecharam com a comissão técnica. Os principais líderes fecharam com a comissão técnica. E aí acabou. Aí
Aí não tem mais o que você possa argumentar, do tipo assim, pô, pelo menos ele perdeu o grupo e não sei o quê. Não, não tem mais. E é por isso que o Fabinho Soldado, que aliás é uma peça fundamental, porque, ouso dizer, todo mundo queria o Ramon fora, depois das Copas, menos o Fabinho. O Fabinho bancou. Então, se isso está acontecendo agora no Corinthians, não é só pela janela que ele fez. Não é só por ele ter ido lá contratar o Memphis, o Carrilho, o Garro não foi ele, né? O Thales, todos esses jogadores aí, o Alex Santana, não foi só por isso. Não foi só por ele. O Hugo Souza, não. Não foi só por isso. Foi porque no momento mais difícil, o Fabinho foi o cara, vamos deixar, vamos manter. E por isso ele foi lá, pegou o microfone e disse, eles vão continuar. Porque se tem uma coisa que eu achei até perigosa, e eu estou aqui para reconhecer também, no início do ano, quando o Augusto ele meio que entrega a chave do vestiário para o Fabinho, do tipo assim, Fabinho, eu já me atrapalhei aqui com o Rubão, com não sei o quê, quis, né, fazer mais do que eu sabia, vai lá e resolve. E eu falei, caramba, o Fabinho era um gerente de scout, depois gerente de futebol no Flamengo, nunca teve esse status, né, de executivo, chega no Corinthians pela primeira vez com esse cargo e de repente pega a chave do vestiário do clube, contratando todo mundo e tal. Eu falei, caramba, poxa, o Augusto terceirizou mesmo o vestiário do clube. Fez certo. Fez certo porque ele descentralizou daquilo que lhe cabia, entregou para quem sabe fazer e o Fabinho soube fazer tudo. O Fabinho, comandando o futebol, fez tudo, cara. Contratou bem, fechou o vestiário e agora garantiu a permanência dos técnicos no momento mais difícil que a gente viu que deu certo, que deu resultado. Porque essas 8 vitórias só aconteceram porque eles permaneceram. Tem que dar moral. Não tem jeito. E não posso me opor a isso. Não posso me opor. Eles fizeram por merecer a manutenção. E aí, pensa na tranquilidade desses caras indo de férias agora, voltando em janeiro, campeonato mais cedo, conhecendo o elenco, planejando 2025 com reforços pontuais, eles já sabem o que precisam, não vai chegar um cara aqui de paraquedas. Então, assim, o Ramon e o Emiliano ficam por mérito deles e por um respaldo muito importante do Fabinho Soldado. E eu não tenho como ser contrário a isso. Acho que foi uma decisão muito acertada, porque qualquer aposta, qualquer outro técnico seria arriscar. A maior chance de dar certo é você mantendo o que hoje está dando certo. E está dando muito certo, né? Pô, o time encaixou de um jeito, então dá sequência. Não tem como fazer diferente. Vocês concordam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!